série de estudos tem como objetivo nos fazer entender a importância do nosso passado. Nós já vimos que existem dois extremos, né? Existem aqueles que dizem que o passado não importa, o que passou simplesmente você tem que esquecer e deixar para lá, né? Até mesmo situações que produzem ainda sofrimento, simplesmente tem que colocar debaixo do tapete e tocar a vida. Esse é um extremo. E o outro extremo é que o passado é tudo. Nesse sentido, a pessoa acaba se tornando escrava do seu passado e ela define a sua vida a partir do seu passado. Então, o passado está sempre dando a diretriz da sua vida. Então, são dois extremos. E o objetivo desses estudos é nos fazer entender, à luz da Bíblia, que o passado tem a sua importância e que nós precisamos lidar corretamente com o passado, né? E que nós precisamos ter o passado no seu lugar. Então, é nesse sentido que nós estamos estudando, já tivemos alguns estudos, e hoje nós vamos tratar sobre o tema aprendendo a colocar o passado no seu lugar. O que nós devemos fazer? Como que nós devemos agir? Qual é o caminho que nós devemos trilhar para que o passado seja colocado no seu lugar, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, o nosso passado não é aquele tipo de uma entidade incompreensível. Às vezes as pessoas pensam no passado como sendo aquela entidade que ninguém consegue ter acesso, né? Ou se quiser ter acesso, tem que fazer como é que se chama lá na psicologia? Uma regressão, né? E aí então, a partir de uma regressão, você vai no seu passado e resolve os seus problemas. É uma mentalidade que coloca o passado como sendo aquele ponto inatingível, que talvez você possa até alcançar o seu passado, mas você precisa ter uma ajuda profissional para isso, né? Agora, a palavra de Deus, na verdade, ela pode nos ajudar a lidar bem com o nosso passado. O nosso passado não é essa entidade inatingível, incompreensível. O nosso passado, como nós já vimos aqui, é o conjunto de situações que nós já vivemos, é o conjunto de decisões que nós já tomamos, é o conjunto de lembranças que nós temos, né? Então, o passado faz parte de nós e ele está à disposição, ele está disponível a nós. O nosso passado está diante de nós e nós simplesmente precisamos saber como lidar com ele. Ele está acessível a cada um de nós. E aqui então nós vamos ver como que nós podemos usar a palavra de Deus para lidar corretamente com o nosso passado, né? Então, primeiro, nós precisamos entender que é necessário atribuir aos eventos do passado as categorias bíblicas apropriadas. Então, a Bíblia nos ajuda a entender algumas categorias daquilo que ficou para trás. E para trazer isso, ou para fazer isso, é necessário responder duas perguntas iniciais, né? Como que eu posso entender as categorias bíblicas nas quais o meu passado precisa ser compreendido? Então, duas perguntas iniciais. A primeira pergunta é o seguinte: neste evento, ou nesta situação do passado, em que você sofreu, através ou a partir do pecado de outras pessoas contra você, ou por causa de tribulações de um mundo caído, ou você pecou, né? Então, no passado, você sofreu, ou você pecou. Ok? Então, essa é a primeira pergunta. Lembrando, então, que todas as situações da nossa vida, tudo que envolve
o nosso passado, nós sofremos por pelo menos duas situações. Quando alguém peca contra nós, ou simplesmente nós sofremos as consequências do mundo caído. Quais são as consequências do mundo caído? A enfermidade, os problemas, os acidentes da natureza, não é? São sofrimentos que todos estão sujeitos a tais sofrimentos. Então, nessa primeira pergunta, nós nos perguntamos, no evento do passado, nós sofremos por causa dessas questões ou nós pecamos? Então, nessa primeira opção, se nós sofremos, nós encontramos aqui o que será denominado como sendo o passado inocente. O que é o passado inocente? É aquele passado em que o que nós sofremos não é resultado de nada errado que nós praticamos, ou pelo menos diretamente, né? Esse é o passado inocente. Sofrimentos que não têm relação direta com nada errado que nós praticamos. Ou foi alguém que pecou contra nós, que nos injustiçou, ou nós sofremos algumas coisas de um mundo caído, certo? Então, esse é o passado inocente. Agora, a segunda opção, quando nós nos perguntamos se o passado tem a ver com o nosso pecado, aqui nós vamos chamar, a partir do que o próprio autor do livro chama, de o passado culpado. Então, no nosso passado, pode ser que existam situações que nós sofremos e que talvez nos incomoda, ou nos incomodam até hoje, que estão relacionados a um passado culpado. O que é o passado culpado? É resultado de ações e escolhas erradas que nós fizemos. Certo? Então, essa é a primeira questão que nós precisamos pensar. Quando eu penso no meu passado, eu preciso, então, identificar se aquele sofrimento, aquela situação tem a ver com alguma coisa que eu posso entender como um passado inocente ou um passado culpado, né? Então, naquilo que ocorreu, nós temos uma situação relacionada a um passado inocente ou um passado culpado, tá? Agora, a segunda pergunta que nós precisamos fazer, para começar a entender essa questão de caracterizar ou colocar o passado em algumas categorias, é como você reagiu. Essa é a segunda pergunta. Qual foi a sua reação diante desses acontecimentos que ficaram para o passado? Porque quando nós sofremos, ou quando alguém peca contra nós, ou nós reagimos apropriadamente, ou desagradamos a Deus naquilo que escolhemos pensar ou fazer em seguida. Então, nós passamos por uma situação e a partir daquilo que nós enfrentamos, nós temos uma escolha, ou nós temos ali uma possibilidade. Agir de maneira que agrada a Deus ou agir de forma que Deus não seja honrado, né? E quando nós pecamos, ou nós nos arrependemos, ou em seguida nós damos passos adicionais no caminho errado que desagrada ainda mais a Deus, né? Então, com isso, nós vamos avançar um pouco e colocar essa questão do passado inocente e o passado culpado, avançando mais, pensando na reação ou nas reações que nós temos em cada uma delas. Então, quando nós reagimos bem, isso significa que a nossa reação ao acontecimento agradou a Deus, ok? Quando nós reagimos mal, isso significa que a nossa reação desagradou a Deus. Nós vamos ver alguns exemplos destas questões aqui. Mas então, inicialmente, a título de introdução,
para nós pensarmos no nosso passado em categorias, eu preciso fazer duas perguntas. Quais são mesmo? Se o evento do passado, ele foi resultado de alguma coisa que eu sofri sem ter uma culpa naquilo, ou se o que eu sofri tem a ver com algum pecado meu, né? E aí eu defino a questão do passado inocente ou passado culpado. E aí, como nós já vimos, a segunda questão que eu preciso analisar é como que eu reagi. Quando eu fui injustiçado ou quando eu sofri alguma coisa nesse passado inocente, como que eu reagi? Eu reagi murmurando contra Deus, eu reagi amargurando o coração, ou eu reagi reconhecendo que Deus tem o controle de todas as coisas e continuei a vida reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. E continuei adorando a Deus, né? Diante dessa situação, no passado culpado, como que eu reagi? Eu reagi me arrependendo e consertando o erro, ou a partir do erro que eu cometi, eu tentei justificar o erro e fui acrescentando mais erros em cima daquele erro original, né? Então, nós vamos, a partir disso, ver aqui que existem, portanto, 4 categorias a partir das quais nós podemos organizar o passado. Então, a ideia aqui não é dizer que, então, agora eu posso definir o meu passado simplesmente nessas 4 categorias e pronto, então está tudo resolvido. A ideia aqui é demonstrar que, pelo menos a partir dessa ideia, nós podemos entender que, a depender de onde o nosso passado está, como tratar, né, do nosso passado, dependendo de em qual categoria que ele está, como nós vamos ver aqui. Então, quais são as 4 categorias? Aí é quase que uma recapitulação do que nós já falamos aqui. O passado inocente, quando eu reagi bem. Ou o passado inocente, quando eu reagi mal. E aí, a terceira categoria, o passado culpado, quando eu reagi bem, ou o passado culpado, quando eu reagi mal. Tá certo? Então, o passado inocente, quando eu reagi bem, aqui nós podemos entender, pecaram contra você, mas a sua reação agradou a Deus. Pecado inocente, quando reagiu mal, pecaram contra você, mas sua reação não agradou a Deus. No passado culpado, no passado culpado, você reagiu bem, ou seja, você pecou, mas se arrependeu. Ou no passado culpado, você reagiu mal, então você pecou, mas não se arrependeu e pecou ainda mais a partir daquela primeira situação, tá? Então aqui nós temos 4 categorias onde possivelmente as situações do nosso passado vão se adequar em uma delas, quem sabe em 2 dessas situações, tá bom? Então, a partir disto, nós vamos ver essas 4 categorias ilustradas com alguns exemplos bíblicos, tá? Então, nós vamos ver essas 4 categorias onde o nosso passado ele pode se encaixar. Nós podemos pensar em alguma situação do nosso passado aí que talvez nos incomoda até hoje, e eu posso categorizar esta situação. E eu posso então pensar onde que está essa situação no meu passado. É um passado inocente ou é um passado culpado? Se é inocente, eu reagi bem ou reagi mal? Se é culpado, eu reagi bem ou reagi mal? Né? Então, a partir disso, nós conseguimos saber qual deve ser a nossa atitude em relação ao nosso passado. Então, vejamos aqui 4 categorias ilustradas com exemplos bíblicos, tá? Vamos lá. A primeira situação que nós vamos ver é em relação à primeira categoria, que é o passado inocente quando você reagiu bem. E será usado aqui como exemplo bíblico um personagem que nós conhecemos muito bem, que é
o José do Egito, tá? Eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37, do versículo 18 ao versículo 20. Tá? A história de José é uma história rica em muitos detalhes, é uma história bem extensa, mas nós vamos pegar aqui alguns pontos mais importantes, né, para que a gente consiga entender como que essa história ilustra essa categoria do passado. Um passado inocente quando você reagiu bem. Então vejamos aqui, Gênesis 37, do versículo 18 até o versículo 20. Em resumo, José sofreu muitas injustiças. José foi extremamente injustiçado, né? Ele foi injustiçado pelos seus irmãos ciumentos. Ele foi injustiçado quando estava na casa de Potifar e foi preso injustamente, não tinha ninguém que pudesse depor ao seu favor. Ele foi injustiçado quando interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. É isso mesmo. Obrigado. Quando ele interpretou o sonho deles no cárcere e aquele que teve o sonho interpretado e recuperou sua posição diante do rei, simplesmente por um bom tempo se esqueceu dele, né? E lá na frente é que ele foi, por acaso, lembrar de José. Então, a história de José é uma história que serve para nós como exemplo de alguém que teve um passado extremamente sofrido por situações que não estavam diretamente relacionadas a erros dele, a pecados dele, né? Foi alguém extremamente injustiçado. Então, aqui em Gênesis 37, do versículo 18 a 20, diz assim: de longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Então, quando José estava chegando onde os irmãos dele estavam lá cuidando dos animais do seu pai, os seus irmãos, os versículos anteriores dizem que os seus irmãos não suportavam mais José, eles já não conseguiam falar com José, porque o coração deles estavam extremamente irados contra José, eles não conseguiam mais conversar pacificamente, né? E aí, então, quando José vai até os seus irmãos por ordem do seu pai, diz que antes que José chegasse até eles, eles conspiraram entre si ali para matar José. Aí, então, o plano deles é esse: vamos matar José, porque a gente não aguenta mais esse menino. Tá? E o versículo 19 diz: dizia um ao outro: vem lá voltar o sonhador. Vinde, pois, agora matai-mo, e diremos: e lhe darão os sonhos. Dos irmãos de José. E estava ali numa cisterna e molhar sua roupa com o sangue de um animal e levar para o pai deles e dizer: olha, aqui está a roupa do seu filho, nós encontramos essa roupa e eu acho que algum animal o devorou. Tá? Então esse era o plano dos irmãos de José. E José foi, além disso, né, humilhado ao ser vendido como escravo pelos seus irmãos. Então, os seus irmãos ali, depois de confabular esse plano de matar, eles acabaram chegando num consenso do seguinte: bom, então não vamos matar, vamos vender José. Foi quando eles viram uma caravana dos ismaelitas, né, e tiveram essa ideia. Então, vamos fazer o seguinte: ao invés de matar, vamos vender o nosso irmão. Então, Gênesis 37, 26 e 27. Diz assim: então disse Judá a seus irmãos. Judá era um dos irmãos de José: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue?
vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Tá? Então, do plano de matar, eles resolveram que venderiam. Mas agora nós podemos imaginar José ali sendo talvez acorrentado ou amarrado, né? E sendo entregue pelos seus próprios irmãos para estranhos que passavam por ali e ser levado como escravo. Então José foi extremamente humilhado, né? Pelos seus irmãos, e certamente ali ele estava sofrendo uma situação que se caracteriza como injustiça. Quando nós olhamos ainda um pouquinho à frente, em Gênesis 39, nós vemos que José sofreu mais humilhação, agora, depois de ter sido vendido pelos ismaelitas para Potifar, no Egito, e depois que Potifar confiou em José e entregou a ele a administração de toda a sua casa, né? E aí o texto bíblico diz que a mulher de Potifar desejou a José e ela queria ter relações sexuais com José. Contudo, José, tendo no seu coração temor a Deus, sabendo da sua grande responsabilidade naquela casa, tendo ele um coração piedoso, temente a Deus, José rejeitou. E diz aqui, então, em Gênesis 39, versículos 7 a 9, aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que me passou ele, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aí a história vai continuar, e então nós vemos aqui que a mulher depois o acusou, né, ao seu marido, dizendo que José ela inverteu a história, né? Então José havia atentado contra ela. E como José não tinha nenhuma testemunha a seu favor, a não ser Deus, né, naquele momento, Potifar se irou contra José e o lançou na prisão. Mais uma injustiça que José traz na sua história. Foi humilhado naquela situação em que ele não tinha como se defender. Agora, nós olhamos para a história de José e vemos que José não permitiu que o sofrimento definisse a sua existência, né? Ele não permitiu que o seu sofrimento, o seu passado, viesse definir a sua existência. Porque tem muitas pessoas que vivem a partir dos seus sofrimentos, né? Então, tudo que vai fazer, tudo que está à sua frente, todo desafio que tem, a pessoa está presa ao seu passado sofrido, injustiçado, qualquer coisa assim, e o passado é que define a sua existência. E José não permitiu que isso acontecesse. Então, a sua reação ao pecado que ele sofreu trouxe grande honra e glória para o seu Deus. A história nos mostra isso, que apesar de tudo que ele sofreu, a forma como ele reagiu honrou a Deus, né? A forma como ele enfrentou tudo o que ele sofreu trouxe honra e glória ao Senhor. José poderia ter se tornado amargo com seus irmãos, não é? Se a gente fosse olhar do ponto de vista assim, de toda a injustiça, a gente poderia até dizer assim, José tem todo o direito de ficar amargo com seus irmãos, não é? José poderia ter parado de crer no poder e na fidelidade de Deus,
de repente, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, ele pudesse dizer assim, não, tá bom, fui vendido pelos meus irmãos, mas eu acho que Deus ainda cuida de mim. Mas aí depois que ele foi injustiçado pela mulher de Potifar, de repente ele poderia ter dito, agora chega, né? Agora já deu, esse negócio de Deus, eu acho que isso não tem nada a ver. Ele poderia ter agido dessa forma, mas nós vemos na história de José que, à medida que as coisas aconteciam na vida dele, a sua fé permaneceu inabalável. Ele tinha plena confiança, plena certeza de que Deus estava presente na vida dele. E ele continuou temente a Deus, independente daquelas situações. Então, José, por causa do seu sofrimento, ele poderia ter parado de crer no poder e na fidelidade de Deus. Ou ele poderia ter também aplicado uma incrível vingança contra os irmãos. Depois que ele se tornou governador do Egito, agora os irmãos vêm até o Egito para comprar mantimento. José estava numa posição de vantagem em relação aos seus irmãos. Ele era um homem poderoso no Egito. Então, agora, o que José poderia fazer? Ele poderia aplicar uma vingança daquelas de cinema em cima dos seus irmãos. Mas foi isso que José fez? Não, não foi isso o que José fez. A reação de José foi algo bem diferente de tudo isso, né? Então, vamos lá em Gênesis 45. Versículos 4 e 8. 4 a 8. Agora, os irmãos de José estão diante de José, governador do Egito. Eles não conheceram José. José conheceu os seus irmãos, né? Como eu disse, José estava numa posição de vantagem em relação aos seus irmãos. E aí, José diz assim, Gênesis 45, de 4 a 8. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Né? Então, José tem uma reação positiva em cada sofrimento, e ele consegue, então, olhar para o seu passado e saber que Deus foi quem o dirigiu até ali. Né? Foi Deus quem o conduziu pelos meios que ele quis. Nem que ele tivesse que, de fato, ser humilhado, mas José, Deus esteve sempre no controle. Né? Então, este é um exemplo aqui que ilustra essa primeira categoria. O passado inocente, quando você reagiu bem. É o exemplo que nós temos a partir da vida de José. Vamos para o segundo exemplo. O passado inocente, quando você reagiu mal. Esse exemplo nós já falamos dele, acho que foi no primeiro estudo, o exemplo de Noemi. Tá? Então, quem foi Noemi? Noemi foi aquela mulher que saiu com o seu marido da sua terra, né, de Belém, e eles foram para uma terra estranha. E ela, estando naquela terra, morreu seu marido, seus filhos haviam se casado, seus filhos morreram,
e agora Noemi ficou viúva e com as suas 2 noras viúvas, numa terra estranha, numa terra agora desamparada, né? Todo o sofrimento que Noemi passou na sua história ali, desde a sua saída da sua cidade para ir para aquela terra estranha, tudo que aconteceu ali, foram sofrimentos que tinham relação com o mundo caído, né? São sofrimentos que todos passam, sofrimentos que todas as pessoas estão sujeitas. Então, por isso que pode ser definido aqui como um passado inocente. Ela simplesmente sofreu as consequências de viver no mundo corrompido, no mundo caído. Agora, a questão é como Noemi reagiu. Nós vimos o exemplo anterior, um passado inocente, e José reagiu de forma positiva. Aqui nós temos um passado inocente, quando Noemi reage mal. Noemi, então, enfrentou muitos sofrimentos em uma terra estranha, como nós já falamos, ficou viúva, perdeu seus 2 filhos, ficou sozinha com as suas 2 noras. Se vocês quiserem, vamos abrir lá em Ruth, capítulo 1, versículo 5. Só para nós conferirmos aqui na Bíblia essa história, né? Ruth, capítulo 1, versículo 5. Então aqui diz assim, que morreram também ambos, Malom e Quilion, eram seus 2 filhos, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Tá? Então, a ideia é exatamente essa, ela ficou desamparada, uma situação difícil, sofrimento, numa terra estranha. E ao chegar então, de volta em Belém, ela resolveu voltar para sua terra, porque a vida ali estava sofrida. Noemi revela que o seu coração estava totalmente amargurado em relação ao que lhe aconteceu, né? Tudo que ela enfrentou amargurou o seu coração. Vamos conferir aqui em Ruth, capítulo 1, versículos 19 até o versículo 21. Então, ambas se foram, aqui se referindo a Noemi e Ruth, né? Até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? E aí ela responde, porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, Mara significa amargura, e ela se dirige às mulheres que ficaram ali, como diz o texto, né, impressionadas com a sua chegada. Então, ela diz para elas, olha, vocês não me chamem de Noemi, porque, na verdade, meu nome é Amargura. Por que meu nome é Amargura? Que grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, né? Então, a reação de Noemi demonstra que, de fato, ela estava com o seu coração amargurado, porque ela entendia que tudo que ela passou era a imposição de Deus sobre a sua vida e não, talvez, a forma soberana como Deus conduzia a sua vida. Então é diferente, nós vimos que José entendia que tudo foi Deus, mas José olhou isso de um ponto de vista positivo, né? E Noemi, ela olha para toda essa situação e tem o seu coração amargurado. Portanto, nós temos aqui esse exemplo de um passado inocente quando existe uma reação negativa. Isso acontece muitas vezes, né? Nós enfrentamos alguma situação da qual nós não temos uma culpa direta e é muito fácil o nosso coração se amargurar
diante desta situação, porque ou nós nos sentimos irados contra Deus até, ou nós temos aquele sentimento que é chamado de autocomiseração. O que é autocomiseração? É a pena de si mesmo. Quando nós começamos a amargurar o nosso coração, quando nós pensamos, mas eu não mereço isso, né? Por que Deus deixou isso acontecer? Então, isso se chama autocomiseração. Ou seja, existem duas situações que podem acontecer: a ira ou a pena de si mesmo. E isso traz amargura. Tanto a ira quanto a autocomiseração produz amargura no coração. Né? Então, esse é o segundo exemplo aqui dessa segunda categoria do passado. Vamos para a terceira. A terceira categoria é o passado culpado quando você reagiu bem. Então, mesmo quando nós temos um passado culpado, é possível reagir bem e, apesar daquela culpa, daquele erro, tocar a bola para frente e continuar no caminho que glorifica a Deus. Né? O exemplo que nós vamos usar aqui é o exemplo de Pedro. Tá? Pedro, aquele que foi um dos discípulos de Jesus. Então, quando Jesus foi entregue, que ele foi preso, Jesus disse para Pedro que Pedro o negaria, não é? E o que Pedro disse? Jamais, nunca, Senhor, nunca vou te negar. E aconteceu que, quando Jesus estava preso, aconteceu exatamente o que Jesus havia dito. Pedro pecou porque ele negou a Jesus. E o texto bíblico diz que, quando alguém perguntou para Pedro se ele conhecia Jesus, ele não apenas negou, mas ele praguejou, né? A ideia ali é de que ele xingou mesmo e negou completamente que conhecia Jesus. E ali, então, ele reconheceu que havia pecado contra Deus. Abramos aí as nossas Bíblias em Lucas 22, versículos 60 ao 62. Lucas 22, do 60 ao 62. Diz assim, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse texto nos mostra que Pedro de fato pecou. Pedro cometeu ali um erro terrível. Mas nos mostra também que, ao perceber o seu pecado, o que Pedro fez? Saiu dali e chorou amargamente. A ideia de Pedro ter chorado amargamente é uma expressão de um coração arrependido, né? De um coração ali angustiado por causa do seu pecado. E o que nós vemos na história de Pedro é que o seu arrependimento permitiu que ele retornasse ou retomasse o grande objetivo da sua vida. Qual que era o grande objetivo da vida de Pedro? Era servir ao Mestre. Esse era o grande objetivo da vida de Pedro. E uma vez que ele teve este evento na sua vida, que ele cometeu um erro, mas ao invés de justificar o seu erro ali, ele se arrependeu do seu erro, ele creu no perdão de Cristo, ele venceu o sentimento de culpa que certamente veio ao seu coração, né? E teve um ministério frutífero. Então, Pedro foi um dos grandes apóstolos, um dos grandes alicerces da igreja primitiva. Pedro nos deixou cartas escritas e Pedro foi um instrumento de Deus no serviço. Ou seja, ainda que o seu passado
tivesse ali um ponto em que ele pecou, ele pisou na bola, pisou feio, imediatamente ele reagiu de forma positiva. A vida continuou seguindo o propósito que ele tinha no seu coração, de servir a Deus, né? Então esse é o exemplo dessa terceira categoria, em que o passado culpado, em que nós reagimos bem. Agora, finalizando, nós temos a quarta categoria do passado, que é o passado culpado que você reage mal, né? Aqui tem uma ilustração interessante. Se você vai mexer lá na sua geladeira, né, vai tomar um copo de leite lá e pinga no chão um pouco de leite. Se você pegar um pano limpo e limpar aquele leite que caiu no chão, fica tudo resolvido, né? O pano limpo, limpou. Agora, se caiu leite no chão e você pegar um pano todo cheio de óleo, todo cheio de sujeira, e passar para tentar limpar aquele leite que caiu, o que vai acontecer? Vai sujar mais ainda. É isso que acontece, ou isso ilustra o que acontece, né? Quando nós pecamos e em seguida nós tentamos justificar o erro e nós aumentamos o problema, reagindo com mais pensamentos, ou com mais palavras, ou com mais ações que desagradam a Deus. É como tentar limpar uma sujeira usando um pano sujo. Nós temos um exemplo para essa categoria aqui, que é o exemplo de Davi. Davi, conforme nós conhecemos aí a história, eu creio que todos aqui têm um conhecimento básico aí da história de Davi, né? Davi era rei de Israel. O que ele fez? Cometeu adultério com a esposa de um dos seus generais, que estava na frente, que estava na guerra, que era Urias. Davi enfrentou a sua culpa tentando limpar a sujeira com um pano sujo. O que Davi fez depois que ele cometeu o adultério com Batseba? Primeiro, e a história nos diz que então Batseba se engravidou de Davi. Então Davi tinha que esconder esse pecado que ele cometeu, né? E o que ele fez? Primeiro ele trouxe Urias da guerra, o marido de Batseba, e ofereceu para ele que ele fosse para a casa dele, que ele passasse um tempo com a esposa, né? Porque se Urias fosse para casa e passasse um tempo com a esposa, ela poderia depois se apresentar grávida, que ninguém desconfiaria. Bom, Urias esteve em casa. Só que Urias era um comandante fiel, e ele negou ir para sua casa, e a justificativa dele é o seguinte: se o exército está em guerra, como que eu vou para minha casa, usufruir do luxo da minha casa? E ele negou-se ir para sua casa. Então esse primeiro plano de Davi falhou, né? Ele tentando limpar a sujeira com um pano sujo, sujou um pouquinho mais. O que ele fez para tentar consertar essa questão? Ele enviou Urias para a frente da batalha, exatamente com o objetivo de que Urias, na frente da batalha, fosse morto. Porque Urias sendo morto, então o caminho ficaria livre, a esposa de Urias, então, ficaria viúva e as coisas na cabeça de Davi se resolveriam. E depois disso, então, Urias foi morto e Davi trouxe Batseba para sua casa e ela se tornou a sua esposa. E a história de Davi, a partir disso, foi uma história cheia de problemas, cheia de conturbações, né? Então nós conhecemos lá a história de profeta Natã, confrontou Davi, Davi reconheceu o seu pecado, mas Deus impôs sobre Davi uma disciplina terrível. Então ele teve problemas com seus filhos, tudo consequência do seu pecado. Vamos olhar lá em 1 Samuel 11, 27, só para nós termos aqui a confirmação de que o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor.
Então, 1 Samuel 11, 27. Oi? Será que é segundo? Nem tenho 27 aqui no primeiro, então é segundo. Vamos ver lá. Acho que anotei errado aqui. Obrigado, Paulo. Está atento, hein? É isso mesmo. Então, 2 Samuel 11, 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la, aqui uma referência a Batseba, e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, tão horríveis quanto o adultério de Davi foram as suas subsequentes escolhas que aumentaram grandemente o seu problema. Então, o primeiro pecado já foi terrível. E tão terrível quanto o primeiro pecado foram os pecados subsequentes que ele cometeu tentando esconder o primeiro. Né? Vejam, Davi tinha um passado culpado diante do qual ele reagiu mal, diante do qual ele reagiu de forma errada. Então, ao invés de lidar com o seu passado, Davi permitiu que suas inconfessáveis ações se tornassem parte do seu passado. E pela graça de Deus, nós vemos na história que Davi se arrependeu. Contudo, se ele tivesse se arrependido imediatamente após o seu primeiro pecado, certamente a família, a vida de Urias teria sido poupada, né? E outras consequências teriam sido evitadas. Ele se arrependeu, mas depois que muitas coisas já haviam acontecido. Por isso que, diante de uma situação pecaminosa, a palavra de Deus nos orienta a nos arrependermos. Né? Por exemplo, a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixe passar o tempo, mas busque a solução das coisas antes que outros problemas se avolumem a partir daquele problema inicial. Né? Então a situação de Davi foi piorada grandemente por não se arrepender e por tomar outras decisões erradas em decorrência do seu primeiro pecado. Okay? Então, o que nós vemos aqui, e nos próximos estudos, vamos ampliar, né, trabalhar mais essas questões, mas hoje o objetivo é só mostrar que nós podemos categorizar o nosso passado em, pelo menos, colocá-lo em pelo menos 4 categorias. Então, se nós temos algum problema do passado que talvez nos incomoda, a gente pode fazer um exercício. Onde que essa situação se encaixa? É um passado inocente, que eu reagi bem? Ou é um passado inocente que eu reagi mal? É um passado culpado que eu reagi bem? Ou é um passado culpado que eu reagi mal? Né? Então, com isso a gente pode já visualizar algum ponto onde o nosso passado se encaixa. E a partir disso, nós vamos aprender nos próximos estudos como que eu devo lidar nestas situações. O que eu devo fazer? Que caminho eu devo tomar, né, para lidar com estas situações.